A paz do Senhor, queridos, estamos mais uma vez, Devocional do Lar, juntos para meditar na palavra de Deus. Vamos ler hoje, livro do profeta Isaías, capítulo 59, apenas o primeiro versículo que nos diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Então nós já podemos compreender pela expressão do profeta que o nosso Deus não é um Deus inerte. Ele é um Deus ativo, vivo e ativo. Ele tanto escuta como ele age, né? E relacionado a nós, quando nós clamamos, ele está pronto para nos atender. Por isso que ele diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, que não possa agir, nem o seu ouvido está gravado, fechado, para não poder ouvir o nosso clamor. Quando nós lemos o livro de Lucas, capítulo 18, palavras do Senhor Jesus Cristo, ele nos diz assim, queridos, olha, capítulo 18, versículo 7, ele diz: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Então, Jesus está dizendo, faz essa pergunta assim, uma interrogação, mostrando que será que é possível que o Deus poderoso, nosso Deus, ele não vai fazer justiça a nós que somos seus escolhidos, que estamos clamando a ele constantemente? Então, Deus age sim, né? E a Bíblia diz lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 3, no versículo de número 7 e no versículo número 8, a palavra do Senhor diz assim, queridos: Disse o Senhor, Deus falando para Moisés, disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Então, olha, Deus viu, como ele dizia, eu tenho visto. Ele também ouviu o clamor e conheceu, sentiu as dores deles. Aí no versículo 8 ele diz: Portanto eu desci para livrar da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel. Então a ação divina, através do clamor do seu povo, produz bênçãos para nós. E Deus diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nós servimos a um Deus poderoso, irmão. Ele tem condição, ele é capaz de agir por nós. A sua mão está estendida. Ninguém pode fazer voltar atrás quando ele estende as mãos. Ou seja, quando ele age em nosso favor, ninguém pode impedir, queridos. Aleluia. E a Bíblia diz, nesse mesmo livro do profeta Isaías, no capítulo número 14, no versículo 27, ele diz assim, olha: Porque o Senhor dos exércitos determinou, quem, pois, invalidará? A sua mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás? Ninguém, né, irmãos? Então, nós podemos descansar nessa palavra, no livro de Crônicas, segundo livro das Crônicas, no capítulo número 14, nós vamos ver o reinado do rei Asa. Judá estava tranquilo com o rei Asa, e a Bíblia diz, no versículo 9, E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1.000 milhares, 1 milhão de soldados, 300 carros, e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra ele e ordenou batalha no vale de Zefatá, junto a Maresa. Versículo 9 mostra a quantidade de soldados que o rei Asa tinha. Versículo 8 diz assim: Tinha, pois, Asa um exército de 300 mil de Judá, que traziam pavês e lanças, e 280 mil de Benjamim, que traziam escudos e atiravam com arco. Todos estes eram varões valentes. Então, praticamente a metade do exército dos etíopes. Então, os etíopes tinham o dobro de soldados. Então, o que é que Asa fez? Clamou ao Deus poderoso. Porque o ouvido de Deus não está fechado, nem a sua mão não está encolhida, está pronto para atender. E a oração de Asa foi esta. Está no versículo 11. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o pequeno, quer o grande. Quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e em teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Este foi o clamor do rei Asa. E a Bíblia diz, como nós lemos, que os seus ouvidos não estão fechados, ou seja, ele está pronto a nos atender. E também a sua mão não está encolhida, ela está estendida. A ação divina aparece. Versículo 12. E o Senhor Deus, através da oração de Asa, do rei Asa, o Senhor feriu os etíopes de diante de Asa, diante de Judá, e fugiram os etíopes. Foi Deus quem fez isso.
Aleluia. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar. E caíram tantos dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor, aleluia, e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Deus é um Deus ativo, aleluia. Ele não é um Deus morto, ele está pronto para nos atender. Ele ouve e executa a nossa vitória. Amém? Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar e resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.